Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura e hoje também o seu podcast de quadrinhos. Eu estou aqui com o Walter Lázaro, do perfil Novas Velhas HQs, para a gente falar de quadrinhos, para a gente trazer algumas sugestões de dicas de leitura de quadrinhos para agradar todo mundo. Walter Lázaro, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros. Obrigado pela disponibilidade em bater papo. Muito obrigado, né? Eu que te agradeço pelo convite. Assim, para mim, falar sobre quadrinhos é algo bem prazeroso, né? Acho que foi meio por isso que eu acabei criando o perfil, né? Eu tinha essa vontade de bater esse papo, de encontrar pessoas para conversar sobre o assunto, e é algo que nem sempre a gente consegue, né? Porque, bom, já prestes aí a completar 51 e trabalhando numa área que é uma área um tanto quanto formal, né? Já que trabalho na área jurídica e a coisa lá, assim, o ambiente em si ele é muito formal. Então, por vezes eu tinha essa vontade de encontrar pessoas para conversar, para debater, para falar sobre quadrinhos e não achava muito onde, né? Não tinha um com quem conversar. Então, acho que talvez por isso eu acabei enveredando, né, por esse lado da rede social. E é muito bom bater papo sobre quadrinhos. A gente lembra dos tempos antigos da nossa adolescência, da nossa juventude, quando a gente ia à banca de revista, comprava os nossos quadrinhos e lia e batia papo com os colegas. Acho que com você devia ser algo parecido. Rapaz, é curioso porque assim, eu comecei a ler quadrinhos, eu costumo dizer que eu era muito novo, né? Eu comecei a ler, eu tinha uns 6 anos de idade, ainda ia completar 7, e eu comecei a ler principalmente quando eu ia viajar com minha mãe, né? A gente chegava na rodoviária lá de Salvador, sou soteropolitano, embora hoje more no Rio Grande do Norte, mas eu ia viajar com ela, a gente chegava na rodoviária lá em Salvador, e tinha uma banca de revistas enorme. E normalmente eu entrava lá para comprar uma revista para ler na viagem. Então, assim, meio que começou por aí, né? Mesmo ela, às vezes, reclamando porque as revistas não duravam muito, né? Assim, eu lia muito rápido. Então, eu precisava de mais e mais e mais. E assim, depois eu mudei de escola, fui para uma escola que tinha uma banca de revista em frente e mais que a banca de revista, tinha uma biblioteca. Então, assim, eu saía da escola e ou eu ia parar na banca de revista ou ia parar na biblioteca, que eram meus dois points, né, na época. E, assim, só foi, entre aspas, piorando, né, porque aí é que eu comecei a ler mais e mais. E tinha também os livros da escola, então, assim, o que parava na minha mão, para mim, era motivo para ler, né? Então, realmente, essa sensação, né, da infância, da adolescência, né, de ter alguma coisa na mão, uma revista, um livro, o que fosse, né? Então, assim, é muito forte ainda. E aí você depois começou a formar coleção também. Quantas HQs você já chegou a ter em casa? Como é que você guarda as suas HQs? Olha, eu comecei a ler nessa, assim, eram revistas da Turma da Mônica, da Disney, e eu não chegava a me preocupar com a questão da coleção, né? Até porque também com a idade, né, 6, 7, 8 anos, a gente não tem muito essa coisa de formar uma coleção. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, aí um vizinho me emprestou uma revista que era Heróis da TV número 66, né? E Hum. aí eu li, né? Eu tenho ela, não a mesma, né? Consegui encontrar depois, né? Recomprei essa edição, e a partir dela, né? Era uma revista com Homem de Ferro na capa. A partir dela
eu fui atrás, né, de ler revistas de super-heróis e foi quando eu comecei a formar uma coleção efetivamente. E é curioso porque você perguntou quantas revistas eu já cheguei a ter, eu não faço hoje mais a menor ideia, né? Mas em determinado momento eu brincava com meus amigos, porque eu chegava para eles e dizia: Ó, tá aqui minha coleção de revista em quadrinhos. Se alguém conseguir levantar uma caixa dessa, pode levar para casa, eu dou. E assim, não preciso dizer que nunca precisei dar nenhuma das minhas revistas, né, porque eram caixas enormes, com revistas entulhadas lá dentro, os chamados formatinhos, e assim, eu só fui me desfazer disso já adulto. Minha história é parecida também. Eu comecei a ler na infância também. Turma da Mônica, Disney. Minha tia tinha uma fazenda, adorava ir para a fazenda porque chegava lá, todos os quartos tinham caixas de revistas. Então, os dias na fazenda era córrego, igarapé, era cavalo, mas quando o dia ia findando, a gente voltava para casa para ler, 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 porque não tinha outra coisa, né? Não tinha energia elétrica, não tinha televisão. A gente tinha vela, lampião e revista em quadrinho. Era a melhor coisa do mundo. A primeira revista assim, de herói que eu comprei foi quando o Superman, Super-Homem, voltou a ser publicado pela Editora Abril, se eu não me engano, 1984, Super-Homem número um da Abril. Minha mãe não gostava muito que ficasse lendo revista em quadrinho, achava que atrapalhava os estudos, que não comprometia a escola, que poderia incentivar violência e outras coisas. A gente comprava as revistas e guardava escondido no fundo do armário. E aí a gente não ia formando muito coleção, não. Mas depois chegou um dia que comecei a guardar, e aí quando eu comecei a trabalhar, pronto, o dinheiro era meu, e aí a gente ia guardando. Eu tive coleção até os 39 anos. Eu tinha mais de 10.000 exemplares em casa, só num quarto, e aí veio a minha segunda filha. E eu ouvi o famoso ou elas. Aí não teve jeito. Eu tive que me livrar da coleção. Sobrou poucas, sobrou umas 300 que a gente peneirou porque a gente precisava do quarto para fazer o quarto da bebê, precisava do armário para poder as coisas da bebê. Eu tentei vender as revistas em quadrinhos, só que o que se oferecia por ela era irrisório. Eu disse, para dar de graça, eu vou dar para o Sesc. E aí eu levei tudo. Foram 15 malas, duas viagens, e eu doei tudo para a Gibiteca do Sesc. A diretora do Sesc da época quase teve um treco quando me viu chegando com tanta revista, né? Mas foi uma alegria. Aí de vez em quando a gente passava por lá e via as crianças lendo. Então a doação das revistas foi melhor do que qualquer dinheiro. Se eu tivesse vendido a R$ 1 cada, eu teria conseguido ali uns R$ 10.000. Mas a doação levou aquela leitura para muitas crianças, para muita gente, e isso para mim foi muito gratificante fazer essa doação. Mas a gente continua lendo, né? A gente continua lendo, a gente vai comprando algumas coisas, a gente compra, guarda, aí dá um jeitinho. Minha esposa é compreensiva, não cria confusão, né? Então a gente vai seguindo. Adoro ler quadrinhos até hoje. Vou fazer 53 anos e a gente segue juntos. É curioso, porque você falou a questão da sua mãe que não gostava muito que você lesse, porque achava que atrapalhava os estudos, etc. Passei por isso. Então, assim, minha mãe também, ela costumava dizer que não entendia como é que eu estudava com tanta revista, né? Então, aí é que a gente tem que estudar mesmo, porque se você não estuda, dá margem, né, de, né, dizer, tá vendo, eu não estudo porque fica lendo quadrinhos. Quando eu me desfiz a primeira vez da minha coleção, foi em 2004, 2005, quando eu conheci minha esposa.
porque eu morava em Salvador, ela é daqui do Rio Grande do Norte, eu vinha para cá, e aí eu não tinha como trazer. Na época, eu enchi a mala do carro e fui na biblioteca que ficava de frente à minha antiga escola e deixei lá, né? Cheguei lá, eu só fiz, liguei antes, perguntei, olha, vem cá, se vocês aceitam revista em quadrinhos, eles aceitamos. O senhor tem interesse em doar? Eu disse, tenho. Assim, agora vai ser uma quantidade grande. Eu disse, não, não tem problema não, beleza. Enchi a mala do carro. Saí de casa, cheguei lá, parei na porta da biblioteca e fui levando. Fui levando, fui levando. Eu adoraria ter podido ver, né, a destinação que eles deram, mas infelizmente logo depois eu mudei de estado. E aí, quando eu voltei, né, nós passamos um ano aqui no RN, voltamos para a Bahia, mas aí a gente foi para uma cidade chamada Feira de Santana. Quando a gente chegou lá, eu comecei de novo, né, fui fazer uma outra coleção, mas aí a gente, depois de 5 anos, a gente saiu de feira para voltar para aqui. Aí outra biblioteca. Cheguei lá, vamos procurar ver onde é que tem, qual é a biblioteca que eu vou doar isso aqui, né? Não, não vou levar, então vou achar outra biblioteca para doar. Fiz a mesma coisa. Mala do carro, biblioteca. Ó, gente, tá aqui para vocês. Fiquem com essas revistas. E tem uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente estava indo em feira, minha esposa engravidou da nossa filha mais nova, e na época a editora Abril lançou uma coleção de contos era uma adaptação de contos, né, contos clássicos, com Clássicos personagens da Disney. ilustrados. E aí disse, vou comprar. Isso. Aí disse, eu vou comprar, né? Vou comprar porque quando o bebê nascer, acho que na época a gente nem sabia ainda se era menino ou menina, mas quando o bebê nascer, eu vou ler. Ela olhou para mim e disse, Walter Lázaro, você tome vergonha. Você vai comprar isso para você? Eu disse, não, rapaz, vou comprar para o bebê. Aí ela disse, eu duvido, pois comprei a coleção toda. Quando a pequena já tinha uma certa idade, aí eu deitava com ela na cama e a gente escolhia uma história e eu lia com ela. Então, assim, tanto que hoje ela tem esse hábito de leitura, né, embora ela tenha enveredado mais pelos quadrinhos japoneses, os mangás, Uhum. mas assim, ela começou, né, justamente por isso, com a coleção que minha esposa dizia que eu não ia dar para ela, mas está no quarto dela até hoje. De vez em quando ela ainda para ler, né, e tá lá. E eu disse, vou comprar para o bebê. E comprei. E serviu, porque justamente ela hoje é uma leitora, né, e graças a isso. E o que a gente tem que destacar nessa nossa conversa é que a gente contou um pouquinho das nossas histórias pessoais. Certamente quem acompanha a gente que gosta de quadrinhos tem alguma história parecida, mas quadrinhos são leituras, igual qualquer outro tipo de literatura. A gente tem de tudo em quadrinhos. A gente tem os quadrinhos de divertimento, seja eles infantis, seja eles de heróis, mas mesmo nos heróis a gente tem drama, a gente tem comédia, tem muito quadrinho de tudo quanto é tipo, seja de origem europeia ou de origem oriental, os mangás também, tudo. Quadrinhos históricos, quadrinhos de aventura, quadrinhos de drama, terror, né? Então a variedade é grande. A gente sabe que quem começa lendo quadrinhos na infância é torna-se leitor na vida adulta. Pode às vezes não ter o hábito de ler livros e mais livros, um por semana, vários livros por ano, mas é leitor. Tem sempre alguma leitura em casa. Então, eu faço esse incentivo aqui em casa. Você disse que o incentivo na sua casa é parecido. Nossos Sim. filhos são leitores e começaram a ler por meio dos quadrinhos. Acredito que vamos fazer a mesma coisa com os netos quando chegarem, né? A gente faz isso também com os sobrinhos. E aí, a gente falou, bateu esse papo aqui inicial. Eu queria que você falasse um pouquinho de algumas dicas de leitura que você pode sugerir para os nossos ouvintes de quadrinhos. Vale tudo, tá? Pode ser herói, pode ser quadrinho europeu, pode ser mangá, pode ser também quadrinhos independentes dos Estados Unidos, do Canadá, que tem muita coisa legal também.
a gente às vezes não chega aqui direito, mas com você, Walter, as suas dicas de leitura. Anderson, olha só, quando você né, falou da questão das dicas de leitura, eu assim, meio que enlouqueci porque eu, né, fui atrás de ver, né, assim, várias sugestões. Eu normalmente eu só costumo indicar aquilo que eu leio, sabe? Assim, Uhum. inclusive no perfil, né, que eu tenho das HQs, é um perfil onde, mesmo que eu vá indicar algo novo, né, eu jamais indico sem ter lido, porque é uma questão de honestidade, sabe? Assim, Exatamente, exatamente. assim, eu acho que não dá para eu chegar e falar, olha, lançaram aqui essa revista, esse quadrinho, ou esse livro é excelente, é maravilhoso, e alguém perguntar aí o que foi que você achou. Ah, eu não li, mas está tendo um hype em torno disso? Não. Então, assim, eu leio. E ainda tem mais uma questão, né? Porque se for algo que eu li há muito tempo e talvez não me recorde, eu vou reler para poder falar. E assim, eu acho que é a questão da honestidade mesmo. Eu acho que não dá para eu falar de algo que eu não li, que eu não conheço. Então eu jamais vou fazer isso. E aí eu fui atrás, né? Porque eu tenho, assim, por incrível que pareça, eu ainda tenho coisas compradas e não lidas, Ah, né? quem não Porque tem? Quem não tem? é, cara, porque é aquele negócio, né? Assim, a gente, principalmente quando eu lia só por diversão, né? Assim, eu chegava, pegava e, vou ler isso aqui, beleza. Hoje, além da diversão, tem a questão da informação. Então, assim, muitas vezes eu pego alguma coisa para ler e digo, não, eu tenho que ler isso aqui, porque eu quero fazer uma postagem sobre isso, então aí vai, né? Outras coisas vão ficando para trás. Mas eu separei pelo menos umas. Tem mais de cinco aqui do meu lado, tá? Mas eu vou falar pelo menos de cinco delas, né? Que eu acho bem interessantes para início, né? De sugestão. Eu tenho um compilado chamado Nova York, A Vida na Grande Cidade, do escritor americano Will Eisner, que inclusive É um ele clássico já. dá nome ao prêmio Eisner, né, de quadrinhos, que é o maior prêmio do quadrinho americano. E assim, o Eisner ele é um cara que ele retratava muito bem o tipo urbano em Nova York, né? Então, assim, ele chegou a fazer quadrinhos de heróis, né, lá pelos anos 40, 50. Ele tem essa obra, né? Mas eu gosto muito desses quadrinhos que retratam o cotidiano, né? Ainda que o cotidiano na cidade de Nova York, mas assim ele retratava uma vida mais cotidiana, tanto que aqui no Brasil, acho que nos anos 80 ainda, a editora Abril lançou uma graphic novel dele chamada O Edifício, que infelizmente na época eu não comprei, né? Assim, não dava para sair comprando tudo e as graphic novels eram extremamente caras na época, mas quando eu vi esse encadernado, Nova York, a vida na grande cidade, que aí já reúne Nova York, a grande cidade, o edifício, né? Então eu pude ter finalmente caderno de tipos urbanos e pessoas invisíveis. E é excelente, todo em preto e branco, são mais de 400 páginas de histórias e assim eu recomendo muito, né? Foge um pouco daquela coisa do quadrinho de herói, né? Mas assim é excelente. O Will Eisner não é à toa que realmente ele é, né, o nome do prêmio, né, o Oscar do quadrinho, né, leva o nome dele. É um sujeito que tem uma obra fantástica. Uma outra sugestão que essa, né, são dois irmãos europeus, Paul e Gaetan Brise. Eles fizeram uma adaptação de O Inferno de Dante. Essa eu não li.
Eu acredito, não sei se você chegou a ler a Divina Comédia, né, em algum momento. Quando eu era, só fazendo um gancho, né, com o quadrinho, uma certa feita, eu estava lendo uma edição de Super Aventuras Marvel, e uma das histórias era o Inferno de Noturno, um dos X-Men. E quando eu li aquela história, achei curioso, por quê? Porque era uma história onde os X-Men, acompanhados do Doutor Estranho, eram levados para uma cópia do inferno. Só que o inferno, como retratado por Dante Alighieri. E quando eu li aquilo, poxa, eu quero ler a Divina Comédia. Como é que eu vou fazer? Vou atrás. Assim, né? Só que eram os anos 80, era mais difícil, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Um dia eu fui numa biblioteca, lá em Salvador, a Biblioteca dos Barris, e encontrei uma cópia em espanhol. Na época, meu conhecimento de espanhol era uma verdadeira nulidade, mas eu olhei e disse, cara, parecido com português, eu vou ler. E assim, eu passei alguns dias, né, que eu saía da escola, passava por lá, já sabia onde o livro estava e ia ler. Até que um dia, eu, conversando com uma colega, ela disse: Menino, meu pai tem a Divina Comédia. Se você quiser, eu te empresto. Não precisa fazer sacrifício de ler em outra língua à noite. Eu disse, então me empreste. E realmente ela me emprestou, eu li e eu fiquei encantado, né, com a obra de Dante. E quando foi, inclusive acho que foi ano passado, que eu me deparei com essa obra. Cheguei numa livraria e estava lá, O Inferno de Dante, adaptação em HQ de A Divina Comédia. Eu disse, eu vou comprar, eu preciso ter essa adaptação. E assim, é uma adaptação primorosa, né? Assim, também preto e branco, mas com desenhos muito bem feitos, né? Pelos irmãos Brise. É uma excelente adaptação para quem, tanto para quem já conhece a Divina Comédia, como para quem nunca leu, é uma excelente porta de entrada, tá? Então, eu recomendo também O Inferno de Dante. Uma terceira sugestão, e também, né, curiosamente, né, assim, a gente vê que os quadrinhos para mais adultos, eles têm essa pegada mais preto e branco, né? Eu não sei se, assim, acho que meio que é quase como se fosse aquilo que separa os homens dos meninos, né? É uma edição chamada Monstros, de um autor inglês. Ele já desenhou muito para a Marvel, o Barry Windsor Smith. E ele fez essa história, né? Foi uma história que demorou 35 anos para ficar pronta, né? E contando uma história fictícia sobre o governo dos Estados Unidos tentando criar um super soldado perfeito, né? Assim, só que bem diferente daquela coisa mais romantizada que foi o Capitão América. Aqui realmente as coisas meio que fogem ao controle e a gente vai vendo a vida dessa cobaia, né, que foi sujeitada a isso, o Bob Bailey, né, que foi sujeitado a esse experimento, e as pessoas que estão ligadas a ele. Então, assim, é uma história que também, né, ela tem, deixa eu só ver aqui, 300, mais 350 páginas, também uma história ganhadora do Prêmio Eisner, e é a história definitiva de Barry Windsor Smith. Foi a última coisa que ele fez na carreira, e assim, é fantástica. Esse Eu aí tenho. tá na minha pilha de comprado e não lido, Rapaz, faço não, pois leia. Digo a né? você, olha, Vou tirar lá leia de que você vai baixo, vou gostar. botar pra cima. Aproveita aí assim, depois você me fala, tá? Depois você vai dizer assim, olha, Lázaro, eu li e gostei, ô Lázaro,
gostei tanto, mas assim, vou esperar seu feedback. Eu particularmente achei essa história excelente e é mais uma assim que eu indico de olhos fechados ou de olhos bem abertos, né? Para poder ler essa edição. Minha quarta sugestão de leitura é uma que essa foi até curioso, porque teve um dia que eu estava num shopping, numa confraternização de trabalho, tinha uma livraria por perto e eu, no meio da confraternização, eu disse, vou aqui rapidinho nessa livraria para ver, aliás, eu tenho esse defeito, né, não posso ver uma livraria, minha esposa já sabe, né, assim, estamos num shopping, ela me perdeu de vista, ela vai na livraria, eu vou estar lá. Somos Então, três. Eu, você e minha filha mais nova. pronto. Né? Então, assim, aqui, eu e minha filha, se a gente sumir, né, se estivermos os dois, sumiram os dois, pode ir na livraria, não tem errado, estarão lá. E, assim, aí eu fui nessa livraria e eu cheguei lá e vi, né, vi a capa, uma edição, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Aí disse, poxa, interessante, deixa eu ver aqui, será que, né, isso aqui daria para Maria Clara ler? Aí eu comprei, né? Comprei os três primeiros volumes, trouxe para casa e comecei a olhar. Mas aí quando eu olhei, eu vi que não era para ela, não era uma leitura para ela, só que era para mim. E aí quando eu comecei a ler já era tarde demais, já tinha sido fisgado, né? E é uma série chamada Chu, O Sabor do Crime. Os autores são o John Layman e o Rob Guillory. É outra série que já foi premiada com o Eisner, e ela é centrada num sujeito chamado Tony Shu. E é curioso porque o Tony Shu ele é algo que é chamado de cibopata. Ele é um sujeito que ele absorve impressões psíquicas de tudo aquilo que ele come. Então, assim, o que quer que ele vá comer. Se ele comer uma fruta, ele é capaz de dizer de que pé aquela fruta foi colhida, em que circunstâncias aquela fruta foi colhida. Se ele bebe um vinho, ele é capaz de dizer qual a uva, mas não é simplesmente se a uva é uma Cabernet, um Merlot, não. Ele é capaz de dizer exatamente qual era a uva. Então ele vai dizer. E se ele morde uma pessoa, ele é capaz de conseguir obter informações sobre aquela pessoa, sobre tudo, né, sobre a pessoa. E quando eu comecei a ler isso, cara, eu fiquei impressionado, impactado, porque foi algo diferente. Assim, é algo completamente diferente de qualquer coisa que você já tenha lido na sua vida. Tá? Aqui, ao contrário das outras publicações, ela é colorida, né? Mas assim, tem umas coisas assim que são coisas de louco. Assim, coisas que eu nunca tinha visto e não imaginava que fosse ver num quadrinho. É um quadrinho também voltado para um público mais adulto. A linguagem é uma linguagem adulta, né? Você vai ter situações que, obviamente, crianças não vão entender, né? Assim, eu acho que precisa ter uma certa maturidade para ler isso aqui. Tem muito humor, muita ação, agora realmente é para um público mais adulto. Né? Embora, né, E Walter, para a gente já se caminhando para o final do nosso bate-papo, qual sua última dica? a minha última dica, eu fiquei em dúvida, tá? Porque teria a edição do Máscara, né, que muita gente conhece pelo filme do Jim Carrey, Uhum. né? E só que o quadrinho do Máscara, ele é o quadrinho mais adulto realmente, é algo mais. Só que eu vou aqui pedir licença para indicar o que vem do coração, tá? Assim, algo Ah, que tem uma memória afetiva muito grande. Talvez até vai ter gente que vai dizer, mas isso é mais adulto, não é infantil? Cara, que é a edição histórica de Cruzador Yamato, que aqui no Brasil passava nos tempos da TV Manchete como Patrulha Estelar. Patrulha Estelar. Esse eu lembro. A gente Pois chegava é, em casa para assistir. éramos dois, porque eu saía correndo de onde tivesse, sentava em Uhum. frente à TV e ia assistir
né? Patrulha Estelar. É, essa edição histórica, que acho até que talvez até se consiga encontrar com uma certa facilidade, ela conta, né, a história do Cruzador Yamato. É um mangá, então, assim, quem se interessar e nunca tiver lido um mangá vai estranhar um pouco a ordem de leitura, porque o sentido de leitura não é o nosso sentido aqui ocidental, né? Mas, assim, é uma história que é excelente, porque conta justamente quando a Terra atacada pelo Império Gamilas, completamente incinerada, destruída, e a esperança vem, né, de um planeta distante e é preciso o planeta Skandar e é preciso ir até lá. E a nave espacial, o cruzador espacial Yamato, parte com sua tripulação em busca da salvação da Terra. Também em preto e branco, é algo um pouco mais. Nesse caso, assim, crianças ou adolescentes, se resolverem ler, talvez não estranhem tanto, mas eu acho que tem uma pegada assim mais adulta, eu acho que vale a pena, se alguém tiver interesse, pode procurar. E até mesmo para aqueles adultos da nossa faixa etária, né, que tiveram a oportunidade de assistir ao anime, né, com certeza vão ter essa sensação de nostalgia, assim, aquela coisa, aquele retorno gostoso à adolescência, à infância. Eu pesquisei aqui a versão, essa edição histórica, né, publicada pela New Pop, tem 648 páginas e está disponível lá na Amazon, sim. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. Eu não li, é outro que eu não li, mas eu acho que eu vou pegar essa para mim. Vai para pilha de leitura. Walter, nosso tempo está acabando e a gente queria falar mais coisa, né? A gente queria bater mais papo sobre quadrinhos. A gente nem falou dos nossos preferidos, né? Que é super-heróis. Eu leio muito quadrinho adulto, leio muito quadrinho, em especial quadrinho europeu, mas do coração tem ali. Eu sou decenalta, né? O Superman é o meu personagem preferido, tanto que comecei a minha coleção para valer com uma revista do Super-Homem. Então a gente vai encaminhando aqui para o final e eu quero deixar o convite para a gente voltar e continuar batendo papo. Só que da próxima vez a gente vai falar de super-heróis. Bom, antes de mais nada, convite aceito, né? Eu tenho um defeito minha esposa diz que eu falo demais. Eu Ela costuma também. dizer que baiano é aquele bicho que topa com a pessoa na fila do banco e termina padrinho do filho da criatura, porque fala muito. E se for para falar de quadrinhos, digo a você que eu enveredo aqui pela noite. Então, desde já, o convite está aceito, né? A gente pode falar, sim, sobre super-heróis. Comecei com Marvel, né? Mas um belo dia, um amigo meu me emprestou toda a coleção dele da DC. Devorei, assim, numa velocidade imensa, os formatinhos todos da DC. Tomei conhecimento dos personagens da DC. Tenho em casa Marvel DC, tem um móvel na sala com quadrinhos, e para mim, assim, Marvel DC e Mad, para mim, o que importa é a qualidade da leitura. Se o quadrinho for bom, eu vou Exatamente. ler. Eu assim, sou fascinado por essa forma de arte. E o quadrinho ruim a gente esquece. Exato. Assim, quadrinho ruim. Tem quadrinho ruim? Até tem. Eu já fiz uma postagem sobre um Tem quadrinho sim, que eu tem não leria muito. novamente. Heróis Mas, renascem. ó, aí, ó, já vai falar mal de Rob Liefeld. Tenho Não, nem falei certeza. do mestre, não. Não vou falar mal do mestre. Mas, não, ele criou Rapina e Columbo, ele criou Deadpool, mas Heróis Renascem tá na pilha da ruindade. Walter, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela conversa, obrigado pelas risadas e a gente se encontra de novo. Muito obrigado, Anderson. Um abraço e até a próxima. Tudo de bom.
Essa então foi a conversa com Walter Lázaro, do perfil de quadrinhos no Instagram, @NovasVelhasHQs. Todas as dicas que o Walter deu aqui no programa de hoje estão lá no Instagram. Basta você usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O Dose Extra vai ficando por aqui. O programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica